Olá pessoal, bem-vindos ao canal Adoção Descomplicada. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante desafiador. O tema é a idade, qual o perfil etário das crianças que eu pretendo adotar. Esse tema é muito importante porque, além de fazer os pretendentes, nós refletirmos sobre qual é o nosso desejo real, qual é a nossa capacidade de cuidar, de crianças, de que idade, quais são as minhas rotinas domésticas, eu estou disposto a adotar uma criança maior, que possa acompanhar de forma mais adequada a minha vida cotidiana, ou eu tenho um desejo muito grande de maternar um bebê e toda aquela rotina que é muito inerente a uma criança recém-nascida. São análises, avaliações que nós temos que fazer internamente. Isso a parte afetiva. Mas também há uma outra questão importante que nós temos que avaliar. Nós sabemos que a grande maioria dos pretendentes à adoção desejam adotar crianças até 2 anos de idade. Ou seja, a grande maioria quer adotar bebês, criar, trocar fralda, a fase da mamadeira, do bercinho, acordar de madrugada. Mas a realidade que os abrigos, os acolhimentos nos trazem é muito diferente. A maioria das crianças e adolescentes que estão aptos à adoção estão na faixa acima dos 6 anos de idade, são grupos numerosos de irmãos. Ou seja, é por isso que aquela conta que geralmente a mídia bate muito, como é que não fecha a conta se tem muito mais pretendentes do que crianças a serem adotados? A conta não fecha por causa disso. Essas crianças que estão disponíveis para adoção, prontinhas para serem levadas para casa hoje, elas têm uma idade, em sua grande maioria, acima dos 6 anos. E os pretendentes pretendem, a grande maioria, crianças menores de 2 anos. É por isso que o tempo de espera da fila para quem deseja adotar bebês até 2 anos é muito maior, porque necessita sempre aguardar que chegue uma criança muito pequena no acolhimento disponível, quando as maiores já estão lá, prontas para adoção. Então, essa é o grande dilema, o grande desafio da adoção de bebês, o grande tempo de espera na fila. Por outro lado, a depender da comarca em que se ingressa com o processo, e aí depender da questão do juiz, eu faço um pouco de crítica ao sistema de justiça, muitas vezes as crianças chegam bebês, chegam até recém-nascidos ao acolhimento. No entanto, o processo todo para destituir aquela criança da sua família natural e encaminhá-la à adoção, por vezes é tão demorado, é tão moroso, que a criança que chegou lá no acolhimento com 1 ano ou com 6 meses de vida acaba estando disponível oficialmente para adoção lá pelos 2 ou 3. E aí ela já perdeu a oportunidade de ter sido adotado por muitos casais que queriam inicialmente bebês. Então fica uma crítica aí também ao sistema de justiça que é moroso, que fica tentando encontrar um familiar próximo dessa criança, um avô muitas vezes para criar. Às vezes essa criança que chega a bebê é inserido com o tio, volta para o abrigo, é inserido com o avô, volta para o abrigo. São tantas idas e vindas que ela acaba ficando grande dentro do acolhimento. O sistema demora demais para encerrar essa busca incessante por um familiar sanguíneo, e quando isso acontece, a criança muitas vezes já perdeu aquilo que nós chamamos do grande perfil de adoção, que são crianças de tenra idade. Então sim, a idade da criança interfere, influencia muito no tempo de espera de fila. Se você colocar, por exemplo, no seu cadastro que você aceita crianças maiores de 8 anos ou grupos de irmãos, eu não tenho dúvida de afirmar que você vai esperar muito pouco tempo na fila, porque este perfil é um perfil bastante disponível. Claro, aí dependendo da cor e de outros fatores, de grupos de irmãos, mas a depender do perfil que você coloca a partir de 8 anos, é muito tranquilo que você seja chamada muito rapidamente para o seu filho. Eu vou contar uma história muito rapidamente para vocês, uma história minha, pessoal. O meu perfil sempre foi de 0 a 6 anos de idade, independente de sexo, muito amplo, e a idade relativamente ampla era 0 a 6. Acontece que eu estava 3 anos na fila de adoção, eu estava muito ansiosa, Para quem está na fila sabe que a ansiedade é natural, para quem está entrando agora saiba que a ansiedade é grande mesmo. Eu estava muito ansiosa e eu percebi, eu achei que era uma boa ideia trocar o perfil, aumentar o perfil etário para acelerar a minha posição na fila. E aí aumentei o meu perfil até 12 anos de idade. O que aconteceu? Gente, eu não esperei uma semana. Em 2 semanas me chamaram para um casal, eu aceitava até dois irmãos, um casalzinho.
me chamaram para 2 crianças numa comarca até distante aqui de onde eu moro. E eu fui muito entusiasmada, bom, agora vai e tal. Chegando lá, eu conheci as crianças, né? A gente preparou uma história assim para elas também não perceberem, era só conhecer, né? Para elas não perceberem muito, enfim. E quando eu botei o olho nas crianças, foi um sentimento tão estranho de repulsa, sabe? De não receptivo aquelas crianças. Aí o meu marido ficou com muita pena, realmente a gente foi ao fórum antes, a gente conheceu a história, eles tiveram uma história bastante difícil, um passado muito difícil, e isso nos penalizou, surgiu um sentimento de pena mesmo. Mas quando a gente olhava para as crianças, quando eu olhava, o sentimento era outro, era de repulsa, de não é comigo, e aí ao final aquela aproximação não deu certo. Eu voltei muito triste, às vezes as pessoas acham, né, só a criança sofre e tal. Não, o pretendente também sofre quando uma tentativa não dá certo. A gente, claro, não chegou nem a ser uma tentativa, né, foi conhecimento, conhecer, ver, visualizar as crianças. Mas eu voltei muito triste e decepcionada comigo, porque eu achei que não daria certo nenhum tipo de adoção. Aí eu fui pra terapia, fomos eu e meu esposo pra terapia, e depois de várias sessões de terapia a gente concluiu, e aí a nossa terapeuta trouxe isso muito forte, de que, na verdade, como o nosso perfil era de criança menor, quando nós enxergamos, né, visualizamos, nos deparamos com aquelas crianças maiores, aquilo chocou contra o desejo que a gente sempre teve de maternar crianças menores. Então, na verdade, foi uma tentativa, foi uma ideia de trocar perfil para acelerar a fila que não deu certo. E eu fico imaginando, conheço histórias de pessoas que fizeram essa troca, que receberam as crianças e que este sentimento ou algo muito parecido surgiu durante o período de guarda provisória, já convivendo com as crianças. O que é muito pior, porque aí você cria expectativa na criança, a família cria uma expectativa própria de criar esses filhos, e aí depois de meses ou às vezes de anos, a gente ouve muito a devolução, né? Ouve falar, a mídia bate bastante disso, há processos próximos, eu acompanho alguns processos de devolução de crianças depois de muito tempo, então criando um trauma para a criança, e é o que se fala, né? São casais pretendentes que muitas vezes são condenados a pagamento de pensão vitalícia para essas crianças, de um auxílio para que essas crianças possam tratar uma terapia. Essas crianças têm um sentimento de abandono novamente, elas já foram primeiro, né, carregam o sentimento de abandono da família natural, aí depois elas carregam um duplo sentimento de abandono da família que tentou adotar e que não deu certo, então o psicológico delas fica muito prejudicado, muitas vezes elas não querem, não desejam, manifestam que não desejam mais ser reinseridas em nenhuma família, elas ficam muito traumatizadas. E por outro lado, os pretendentes também ficam, eu passei por isso, esse sentimento eu tenho comigo, a gente também fica fragilizado, entendendo que a adoção não é para nós, ou né, tentando entender o que aconteceu. Mas o fato, e é por isso que eu bato muito na questão do desejo, quando o desejo é deixado de lado por um acelerar a fila, isso pode trazer consequências bastante severas e duras psicologicamente, tanto para a criança quanto para quem está pretendendo adotar. Então, essa história de respeito aos seus desejos é a verdade, ou é a dica mais importante que eu tenho que dar para vocês, porque eu senti na pele isso, né? E é um sentimento que eu não desejo para ninguém. Então pensem, fixem nessa ideia. Com relação à faixa etária, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho das necessidades, né, de cada faixa. No meu caso, embora meu perfil tenha sido de 0 a 6 e sempre foi, para mim eu fui chamada para 2 bebês, né? Um de cada vez. Então eu posso falar um pouquinho das necessidades, ou que quem deseja adotar um bebê, o que esperar desta fase, né? Por que ela é boa e também quais são as necessidades dessa criança nessa fase. Então, do 0 aos 2 anos, quais são, né, os desafios, então? Do 0 aos 2 anos, nós temos aí a fase do bebezinho, né? Aquele bebê que chega com todas as necessidades, e aí grandes necessidades de amamentação, de cuidados com comida, alimentação, banho, questões de sono, de cólica. Então você vai passar por tudo, desde da mamadeira, da fralda, né? E tem gente que deseja isso, e é uma fase muito boa também. E é boa por quê? Porque quando se adota bebês, a vinculação, claro, é muito mais rápida, tanto a vinculação com os pais, com os irmãozinhos, com a família extensa, porque afinal de contas a gente está recebendo um bebezinho. Mas também é importante pontuar que é uma fase que exige muito dos pais.
É uma fase de bastante cuidados, é uma fase que a gente tem que dedicar muito tempo, dedicação e, claro, começa do zero. Então, desde noites muito mal dormidas, tempo à disposição da criança, pensar em creche, em escolinha, se eu tenho condições disso, se tem... Bom, reorganizar toda a vida, levando em conta que é um bebê que depende 100% dos pais que os adotam. É uma fase muito bacana, muito bonita, mas que demanda também muito cuidado e muita dedicação. A próxima fase seria a fase que eu divido ali dos 2 anos aos 6, que seria a fase em que a criança já tem alguma autonomia, é a fase que a criança já começa a caminhar, a criança já começa a falar, ela já começa a interagir com a família, é uma fase muito gostosa também. E claro, já deixou para trás aquela fase mais difícil do bebê e já entra numa fase de autonomia e um pouco mais de tranquilidade para a família que adota. Então, receber essa criança nessa fase é saber que ela já vem muitas vezes desfraldada, que ela já começa a manifestar, ela já consegue indicar, dizer o que ela quer, o que ela gosta, ela já começa a mencionar se sente dor ou não. E é uma fase também em que ela já fica mais fácil encaixar ela numa escolinha, em grupos de amiguinhos. Então, eu poderia dizer que é a fase da autonomia da criança, em que ela já também, claro, tem necessidades, começa a pedir dos pais uma necessidade mais de interação social com o meio em que ela está inserida. A próxima fase seria a fase acima dos 6, que é a fase da alfabetização. Então é a fase em que eles estão numa fase de descobertas, uma fase de curiosidade. É a fase em que eles começam a frequentar a escola, a primeira série, eles começam a demandar também dos pais a participação para ajudar a fazer o tema, os trabalhinhos da escola, a maquete, todas aquelas atividades que os professores demandam da criança e que eles trazem para a família. Então a gente tem que estar preparado para receber também essas demandas. É a fase dos porquês, é a fase em que eles, ao chegar na nossa família, começam a fazer conexões de quem é o meu avô mesmo, né? Lembrando que eles vêm de uma outra história familiar biológica e eles estão chegando agora com uma nova família, com novos avós, com novos primos, novos tios, às vezes novos irmãos. E essa curiosidade vem muito forte, né? Eles querem fazer as conexões. Quem é quem aqui na minha nova árvore genealógica? É claro, é uma fase em que eles chegam maiores, eles trazem muito da sua história passada, eles trazem muito vivo, eles já lembram do que viveram com a família anterior, com a sua família natural. Então, às vezes essas memórias vêm, às vezes eles verbalizam isso, eles pedem ajuda, às vezes os pais têm que estar também aqui muito atentos para verificar se eles precisam de uma ajuda psicológica para superar alguns obstáculos lá do passado também, então que demanda também essa atenção, né, dos pais. Será que ele está trazendo essa história? Será que isso ainda está machucando? Enfim, de modo geral, eu sempre digo para os pretendentes que um acompanhamento em terapia psicológica faz muito bem para todos em qualquer das fases, tá, gente? Isso é importante deixar muito claro para todos vocês. Também nessa faixa etária dos 6 anos, o que é bacana e que eu acompanho, os meus não chegaram ainda, tá? Estou falando aqui do que eu acompanho. É que eles já começam a acompanhar os pais de uma forma mais autônoma nas atividades. Então eu tenho pessoas que os filhos acompanham no ambiente de trabalho, um dia o pai não pode, não tem com quem deixar, eles vão junto, eles já levam o celular, eles já levam desenho, eles acompanham mais facilmente, eles acompanham a rotina da casa de forma mais autônoma, já tomam banho sozinhos, eles já se vestem, eles já ficam olhando TV, olhando um filme, se o pai tem um compromisso para fazer. Então, assim, também é uma fase de autonomia. Eu acho que para famílias que são bastante ativas e que os pais trabalham fora e que tem uma rotina extensa, também é um perfil bacana, porque é uma criança que já se coloca, já acompanha de uma forma mais tranquila esta fase. E a fase da adolescência, né? A gente sabe que crianças e adolescentes podem ser adotados. E pela realidade, gente, pelos números, não dá para deixar de compartilhar isso com vocês, são muito de difícil colocação crianças acima de 12 anos, que são os adolescentes, então de 12 aos 18 anos. São de difícil colocação, mas não impossível. A adoção de grupos de irmãos indicam que muitas famílias têm aceitado, né, crianças nessa faixa etária. Também há histórias e projetos que acontecem muito lá para cima, no Nordeste, Pernambuco, são estados que trabalham muito forte com a adoção de crianças 17 anos adotadas. Então se comemora muito no mundo da adoção e se fala muito no mundo da adoção quando acontecem essas adoções tardias
como se diz, de crianças e adolescentes maiores. Então, o que esperar, né? Quem pretende adotar um adolescente, o que deve esperar? Tem que saber que, independente do filho ser adotado ou não, é uma fase difícil, né? A adolescente, todos nós passamos por essa fase, melhor ou não tão bem. A minha mãe sempre disse que nós passamos bem a fase da adoção, ou seja, a gente não deu tanto trabalho. Mas a gente sabe que o filho, biológico ou não, pode dar mais trabalho, ser um filho mais desafiador na adolescência, porque é uma fase de natural questionamento, é uma fase de natural dúvidas com relação ao futuro, e o filho por adoção chega nesta fase em que biologicamente ele já é, né, ele já recebe essa carga toda do corpo, dos hormônios, enfim. Então ele pode dar tanto trabalho como um filho biológico. Então, dizer que o filho adotivo dá trabalho na adolescência é algo que não é uma afirmação adequada, porque filhos biológicos também dão trabalho na adolescência, né? Então, bom, dar trabalho na adolescência é algo comum a filhos biológicos ou adotivos. Mas o que esperar então de um filho adotado nessa fase, né? É uma fase em que eles geralmente vêm aí sim com uma história muito forte anterior, eles têm essa lembrança já muito presente. É uma fase em que eles têm lembrança de irmãos biológicos que eles possam ter perdido aí pelo caminho, eles trazem às vezes mágoas, eles trazem também histórias difíceis que estão, claro, em fase de superação. Então é um desafio, é uma fase desafiadora, porque é um desafio para a família que adota contornar, né? Aí, de novo, chamo muito forte a ideia da terapia, de encaminhar para terapia, né? Para deixar um pouco para trás essas histórias dolorosas, jamais esquecer o passado, porque ninguém esquece o que viveu, né, mas tornar menos dolorosas as lembranças. É uma fase em que eles precisam de encaminhamento de vida, eles precisam saber que a vida não é só o que eles viveram num abrigo. Às vezes a grande maioria viveu a vida inteira dentro de um abrigo, de um orfanato, ainda que existem alguns por aí. De saber que a vida é abrir as janelas da vida para esses adolescentes, que o mundo é muito maior do que eles viveram até então. É a fase dos encaminhamentos para a profissão, é a fase em que a família biológica tem que atentar de fomentar eles, da importância do estudo, de fazer um colégio técnico, de fazer eles pensarem que eles podem ter direito a sonhar com uma faculdade, com um trabalho, se for o caso, encaminhar para estágio, mostrar para ele todas as profissões que existem. Porque a maioria das crianças, ainda que adolescentes, eles sequer sabem que existe um mundo muito maior do que eles já conheceram até então. E se viveram, e se eles vêm de uma família desestruturada, com certeza eles não tiveram muita orientação ou nenhuma orientação de vida e orientação profissional. Então é uma fase em que os pais têm muito a colaborar, porque já recebem um filho praticamente pronto biologicamente, numa fase hormonal difícil, mas uma fase que eles estão muito ávidos por receber isso, por conhecer o mundo, por ter encaminhamentos, acompanhamentos, apoio emocional, que também é muito importante. É uma fase muito desafiadora? É uma fase desafiadora, mas é uma fase muito bonita também, porque uma vez superar essa fase e esse filho ter recebido todo esse apoio, todos esses encaminhamentos da família, é uma fase em que vincula para sempre. Uma coisa que me veio agora falar para vocês e que às vezes os pretendentes trazem nos grupos de apoio à adoção, que tem relação com a faixa etária ai, Karina, mas se eu adoto uma criança de 10 anos, ela já viveu tudo, ela já viveu tanto, eu não tenho mais uma novidade, o que de novo a gente pode fazer para uma criança que já viveu tudo, já viveu tanto? E, gente, eu reflito muito sobre isso, né? Eu tive algumas experiências pessoais com isso, mas eu ouço minhas amigas, conhecidos, o pessoal do grupo que adota, de saber que muitas vezes as crianças com 10, com 8, elas viveram praticamente a vida toda em acolhimento. Ou viveram alguns anos com a família biológica, mas que se elas estão em acolhimento foi porque a vida dela com a família biológica não foi tão boa assim. Então eu tenho históricos de criança, gente, que nunca, com 10 anos, foi num parque de diversões, nunca viu um parque de diversões. Tem história de criança, que foi o que aconteceu comigo, com aquelas crianças que eu contei pra vocês num outro vídeo, que a gente acabou conhecendo, que com 10 anos não tinham nunca comido um pão de queijo, nunca tinham provado um chocolate quente, que a gente ofertou para eles um lanchinho com pão de queijo e chocolate quente. Eram crianças que nunca comeram coisas triviais, por exemplo, como um churrasco, que aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, a gente come quase todo final de semana quando a gente está em família. São crianças que nunca comeram um sorvete. Então, com
10 anos, com 8 anos. Então, esse pensamento de que as primeiras vezes, o primeiro chocolate, o primeiro pão de queijo é com 2, 3 anos, isso na adoção não funciona. Vocês vão encontrar e vão se deparar com muitas vezes crianças com 8, 10 anos que não tiveram essas primeiras vezes. E uma primeira vez muito interessante e muito emocionante é a primeira vez na praia, por exemplo, né? Tem crianças que, adolescentes, nunca foram na praia, né? Quantos de nós também, que de repente nunca conhecemos a praia, mas essas crianças nunca tiveram oportunidade de coisas que para nós pode parecer muito banais. Então, assim, pode ter muitas primeiras vezes, até com filhos por adoção na adolescência. Então, fiquem tranquilos com isso, que as primeiras vezes vão existir ainda na adolescência. E por fim, gente, dizer que independente da idade, sendo bebê, seja adolescente, o que importa, o que vai determinar, eu vou usar uma palavra que não é legal, mas que a sociedade usa, que é o que vai determinar o sucesso, né? A vinculação dessa criança com a família adotiva, são os sentimentos, né? É o sentimento de pertencimento, é o acolhimento que a família vai dar, é dar uma convivência segura, apesar dos desafios. Eu não posso dizer para vocês que não é desafiador. É desafiador. É desafiador tanto para o adolescente, como é desafiador para o bebê. Não pensem em vocês, eu adotei 2 bebês. Né? Um chegou com 6 meses, um chegou com 2 dias. E não pensem vocês que eu não tenho desafios. Aliás, tem muitos desafios e todos os dias é um novo desafio. Então não dá para pensar que tem uma fase em que não é desafiadora. Todas elas são, né? Eu mencionei para vocês as etapas. Em cada uma dessas etapas vão existir desafios, sim, seja da ordem que for. Então, o que é importante vocês marcarem que uma terapia psicológica é necessária, é importantíssimo, porque às vezes a criança precisa e às vezes nós, pais, também precisamos para entendê-las. Mas é importante também salientar que não só porque são filhos por adoção, porque filhos biológicos também dão as mesmas questões, os mesmos desafios. Claro, com algumas nuances, né? Mas filhos são filhos independente da origem e os desafios são inerentes a qualquer tipo de filiação, seja ela biológica ou seja ela adotiva. Eu finalizo convidando vocês novamente, se vocês têm alguma história para contar de adoção de crianças de tenra idade, de bebês ou da famosa adoção tardia, traga para nós, faça a gente saber. E se, claro, tem alguma dúvida sobre tudo que nós conversamos aqui, também mande para nós. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta lá o nosso canal e até o próximo.